Eu convidei você para abrir a Bíblia em Filipenses, para dizer um tema que está envolvendo o meu coração nesses dias e nesse tema de maturidade. Jesus uma vez falou aos seus discípulos, contando uma parábola, dizendo: ocupai-vos até que eu venha. Estejam ocupados até que eu venha. E Jesus está falando da urgência. E ele falava sobre os talentos, daqueles 10 talentos, e ele estava dizendo que 5 estavam ocupados, que 2 estavam ocupados, mas que 1 estava desocupado, não estava nada preocupado. E a ordem que Jesus está dizendo hoje para nós é: ocupai-vos. Você é convidado a estar ocupado até que o Senhor volte. Jesus disse em João capítulo 9, versículo 4, a noite vem, é necessário que façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, pois a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Jesus falava de urgência, Jesus falava de estar ocupado com o reino de Deus, estar ocupado com aquilo que é essencial, com aquilo que é mais importante. Em Betânia, uma vez Jesus estava numa casa, a casa de Lázaro, e havia 2 jovens ali. Uma estava excessivamente ocupada com muitas coisas. Jesus repreende Marta, porque ela esqueceu do mais importante. Ela estava envolvida com o mais urgente, mas esqueceu do mais importante. O mais urgente era também necessário, mas o mais necessário ela havia esquecido. Tudo isso Jesus está falando de importância, de urgência, de estar ocupado com o que devemos estar ocupado. Há muitas coisas que podemos estar ocupados, mas há algo mais essencial da nossa ocupação. Por isso a palavra é: ocupai-vos até que eu venha. Ocupai-vos até que você encontre com o Senhor. E Filipenses, Paulo está dizendo claramente que ele está ocupado. Ele está dizendo que ele prossegue para o alvo, ele está ocupado com alguma coisa. Ele está colocando um senso de importância aqui. No capítulo 2 eu quero ler um texto onde diz que Paulo está dizendo que a igreja precisa estar ocupada com a salvação. Você verá isso aqui no texto do capítulo 2, versículo 12. Eu vou começar lendo esse texto para depois desenvolver. Assim pois, 2:12 diz assim: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, ocupai com a vossa salvação com temor e temor. Numa tradução diz: ocupai-vos. Noutra tradução diz: desenvolvei a vossa salvação. O texto está dizendo sobre você estar ocupado. Versículo 3 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então a primeira ideia que eu vou tirar aqui é que devemos estar ocupados com a nossa salvação. Em seguida você vai ver que Paulo está dizendo que ele está ocupado com aquilo que é mais importante, que é o conhecer mais de Cristo, e ele considera tudo como perda para conhecer a Cristo. E Paulo diz mais, ele está ocupado, e eu vou dizer que você tem que estar ocupado para ser proativo diante das lutas, das tribulações, dos sofrimentos. Paulo está dizendo que ele disse que ele esquece de todas as coisas no meio da luta e diz: uma coisa eu faço, eu tenho uma prioridade, eu tenho uma suprema vocação, eu tenho um supremo chamado, eu tenho um supremo dom, eu tenho que avançar. Há lutas, há dificuldades. Ele tem lutas em todos os lugares. Em todos os lugares ele sofre perseguição. Ele está sendo desencorajado por falsos irmãos. Ele tem sido perseguido pelos judeus. E Paulo sabia que quando ele chegava num lugar, ele lhe esperava muita violência contra ele. Ele era surrado nos lugares. Mas no meio de tudo isso ele era proativo. No meio das lutas ele era proativo.
no meio das dificuldades, ele se levantava porque ele dizia: eu tenho um alvo e eu não vou desistir, eu vou até o fim. Ele estava ocupado apesar das circunstâncias, ele estava ocupado apesar de todas as lutas que ele tinha dentro dele, ele estava ocupado com a salvação em Cristo Jesus. Então, quando você lê Filipenses, ele está alertando a igreja a ela estar ocupada. Não foi fácil levar os filipenses a Cristo, não foi fácil levá-los, foi no meio de muita luta e tribulação. Paulo está escrevendo a carta aos filipenses de dentro de uma cadeia, ele está sofrendo ali, e ele começa a sua carta de uma forma tão tremenda que ele diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus. Não tem partidarismo aqui. Ele escreve aos filipenses, mas ele escreve a todos, e depois ele diz assim: a todos que vivem em Filipos, aos diáconos, aos presbíteros, aos líderes. E ele diz: graça e paz do nosso Pai, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus por tudo que recordo de vós. E ele coloca isso de uma forma tremenda. Ele está recordando como foi difícil levar estes homens e mulheres a Cristo. Paulo chega a dizer que sofreu dores de parto pelos filipenses. Ele está lembrando de que um dia uma voz disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele chegou a Macedônia, ele foi a Filipos. O evangelho está ali, era um plano de Deus, era um projeto de Deus, era um jeito de Deus fazer as coisas. Ele recorda de tudo isso, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação. Eu lembro disso, vocês cooperaram no evangelho desde o primeiro dia até agora. E Paulo no versículo 6 diz de forma triunfante, capítulo 1, versículo 6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E Paulo está falando isso com ênfase, e ele disse: e é justo que eu pense assim de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas. Veja quanta luta ele está falando aqui. Seja na defesa e confirmação do evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Veja que tremenda, como o tremendo é o coração de Paulo aqui. Ele está apaixonado pela igreja, e agora ele vai encorajar a igreja, e ele vai dizer: ocupai-vos com a vossa salvação. Na urgência, na importância, no capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, ocupai, desenvolvei, se integre, priorize. É isso que ele está dizendo aqui. Esse é o sentido do texto. Ele está dizendo: com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o executar. Deus é que faz. Observe que aqui há duas verdades muito tremendas aqui. Primeiro está dizendo: desenvolvei, mas depois diz: é Deus que faz. O que esse texto está dizendo é o seguinte: você não estará sozinho, Deus faz. Mas também diz que Deus não faz sozinho, Deus chama você para caminhar juntos. Deus quer fazer com você,
Por isso que a Bíblia diz no versículo 14 do capítulo 2: fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, e inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Parece que está falando da nossa geração, parece que está falando do nosso mundo, e está, porque a palavra de Deus fala além do tempo, além da história, uma geração corrupta e pervertida. E aqui diz: na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Desenvolver a salvação é você ser esta luz que Deus quer que você faça. E ele diz: perseverando na palavra, firme-se na palavra. Desenvolver a salvação é você estar ocupado em crescer na palavra, é você estar sabendo que você deve fazer as coisas sem murmuração, com gratidão, como privilégio. Desenvolver a salvação é você amar mais. Desenvolver a salvação é você ser um testemunho mais fiel. Desenvolver a sua salvação é você ter uma palavra diferente nos lábios. Desenvolver a vossa salvação. Ocupe-se com as verdades de Deus no dia a dia. Ocupe-se, e Paulo diz: para que eu possa saber que eu não me esforcei inutilmente. Paulo está dizendo: honre aqueles que estão investindo na sua vida. Honre quem tem estudado a Bíblia para ensinar você. Honre aqueles que estão fazendo planos e projetos para que você possa desenvolver a sua vida em Deus, a sua vida em Cristo. É o que está escrito aqui: para que eu não tenha corrido em vão. Estou dizendo o seguinte: Deus está querendo de mim e de você uma resposta, e a resposta é: ocupai-vos. Ocupai-vos com a vossa salvação. E aqui está o grande segredo da vida. Nós temos que ouvir essa voz dizendo: vamos fazer juntos, vamos fazer nós dois, vamos viver juntos no projeto de Deus. Então Deus está aqui de alguma forma usando o apóstolo para dizer aos filipenses que eles se ocupem de sua salvação, como se fosse plenamente responsáveis, e fazer o máximo possível com todo o seu esforço. Ocupe-se, mas saiba, você não está sozinho. Maturidade é você ocupar-se com a sua salvação. Você tem que dizer o seguinte: é preciso fazer o quê? Essa é a pergunta. Você precisa eliminar tudo que tem estorvado você a avançar em Deus, a avançar na fé, a avançar no compromisso, tirar as barreiras, tirar as muralhas, tirar aquilo que tem impedido você, tem sido um freio na sua vida. Você precisa desenvolver o seu testemunho de fé, o seu testemunho em Cristo, o seu testemunho na palavra. O que está faltando em mim e você para nós sermos o que Deus quer que nós sejamos? Maturidade é: ocupai-vos com a vossa salvação, com temor e tremor. Você foi chamado a ser um luzeiro no mundo. Você foi chamado a viver no meio de uma geração perversa e corrupta. Você foi chamado a ser uma expressão de Deus. Você foi chamado a não ser um reflexo do que o mundo é dentro da igreja, mas para ser na igreja um reflexo de Cristo, e no mundo um reflexo de Cristo que você ouve na igreja. Você é chamado a ser uma expressão de Cristo, a comunicar Cristo. Assim como a lua reflete o sol, você é chamado à noite escura do mundo ser um reflexo de Cristo, o verdadeiro sol da eternidade, que através de você comunica a salvação, comunica a redenção, comunica a esperança, comunica a sabedoria, comunica possibilidades. Este é o chamado de Deus: ocupai-vos até que eu venha. Negociai, diz outra tradução, até que eu venha. Faça a sua parte até que eu venha. Faça
com tudo aquilo que eu dei a você, como dons, talentos, ministério, possibilidade, até que eu venha. Só que tem um que embrulhou num lenço, conforme o texto de Lucas, e enterrou lá, enterradinho. Lenço não é para embrulhar ministérios, é para enxugar suor e lágrimas, para andar em Deus, para colocar a sua vida a serviço de Deus. Maturidade é desenvolver a nossa salvação em Jesus Cristo, é compreender cada vez mais o plano de Deus, é compreender cada vez mais que você é salvo por Cristo, e compreender que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu digo mais, ocupe-se do que realmente é importante. Veja o que Paulo diz no capítulo 3, no versículo 2 em diante. Olha o que ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele está dizendo aqui daqueles que estão perseguindo a igreja. Os perseguidores da igreja chamavam os cristãos de cães, e Paulo devolve e diz assim: cães é aqueles que estão fora do reino de Deus. Ele está dizendo dos maus obreiros, aqueles que estão usando o evangelho para benefício próprio, aqueles que usam os recursos para conseguir dinheiro para ele, não para servir a Deus. Acautelai-vos dos maus obreiros. Nosso país pervertido está também cheio de perversidade religiosa, em que as pessoas manipulam as massas e as pessoas em busca apenas do bem pessoal, do dinheiro. Colocam metas, alvos, como uma vergonha ao evangelho, sem uma glorificação de Cristo. E o que está dizendo? Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Por quê? Porque aqueles judeus estavam dizendo Cristo e, quer dizer, para você salvo você precisa de Cristo e isto, Cristo e aquilo, Cristo e mais coisas. E a Bíblia diz: acautelai-vos daqueles que estão dizendo que para a sua salvação você precisa fazer alguma outra coisa, como se Cristo não fosse suficiente, como se a cruz não fosse suficiente. Mas para a fé cristã, afirmei hoje de manhã várias vezes isto: Deus diz, eu creio, assunto encerrado. É isso que você tem que crer. Deus diz, eu creio, assunto resolvido. Deus diz, eu creio, ponto final. A vida cristã, irmãos, é esta palavra Paulo está dizendo: vocês têm que tomar muito cuidado, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne, bem que eu poderia confiar também na carne. E Paulo está dizendo assim: olha, se tem alguém que pode confiar, sou eu. Olha só, se qualquer um pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim. O que é tribo de Benjamim? Vai lá e veja a divisão da terra e você vai descobrir algo surpreendente. Sabe a parte que ficou para Benjamim? Onde foi colocada a cidade de Jerusalém. É pouca coisa? Eu sou da tribo de Benjamim, nós somos dono de Jerusalém. Quer algo mais do que isso? Paulo diz: eu posso me gloriar, eu sou da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Ninguém entende mais do que eu de teologia do Antigo Testamento e dos patriarcas. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Vocês querem botar a lei em cima de mim? Eu tenho uma palavra embaixo. Quanto à lei, eu sou irrepreensível. Tem um sujeito melhor que esse? Ele diz: eu posso me gloriar,
eu posso me gloriar, mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ocupe-se do que realmente é importante, ocupe-se realmente do que vale a pena, porque considerei perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. A tradução aqui ele melhorou um pouco, colocou refúgio, mas realmente no original a palavra é esterco. Eu considero tudo isso, não passa de esterco. Dá a impressão que ele foi bem radical, e foi. Comparado com Cristo, tem valor, mas perto de Cristo não passa de esterco. Sabe por quê? Porque o que importa para mim é o mais importante, e o mais importante é Cristo. Ocupai-vos até que eu volte significa ocupe-se com aquilo que realmente é importante. E ele diz: se deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Não tenho justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcance a ressurreição dentre os mortos. Paulo está aqui dando uma definição clara do que significa ocupar-se de Cristo. Ocupe-se daquilo que realmente é importante. Ele está sendo tão duro aqui que ele está dizendo: eu aceito caminhar na cruz. Eu estou descobrindo que o mais importante é negue-se a si mesmo. Você quer ser um vencedor? Deixe-se ser vencido totalmente por Jesus Cristo. Você quer triunfar na vida espiritual? Deixe Jesus ser o resplendor da vida dele em você. Deixe que Cristo golpeie você. Coloque-se diante dele, diga: Senhor Jesus, eu quero ser o teu amém, muda a minha vida, eu quero viver na tua segurança. E aí Paulo vai dizer, contando a sua história, dizendo: guardai-vos dos falsos obreiros, cuidado com aqueles que estão enganando. No final ele vai estar dizendo esse guardar, ele está guardando, ele está dizendo cuidado, porque eles estão de alguma forma praticando a idolatria do homem, a idolatria de glorificar métodos e formas humanas. Deus está dizendo para nós que colocar Cristo acima de tudo como mais importante é o jeito certo de viver. Muita gente tem colocado Deus no segundo lugar. Sabe qual foi o problema maior da mulher de Ló? A Bíblia, todo mundo sabe que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Sabe por quê? Ouvi uma expressão, li uma expressão hoje muito, muito interessante que pode nos ajudar. Diz assim: o problema da mulher de Ló é que ela saiu de Sodoma, mas ela levou Sodoma em seu coração. Esse é o problema humano, ou seja, ela ficou em Sodoma. O problema de muitos que saíram do Egito, e a Bíblia chama da mistura de gente. Em algumas traduções tem uma palavra que é populacho. Populacho é que um grupo foi junto, mas esse grupo que foi junto cometeu um erro. Eles levaram o Egito junto. O Egito estava dentro. Eles partiram com Moisés e o povo, mas levaram o Egito junto. Irmãos, esse é um perigo. Um perigo quando você não tem o que Paulo diz: por causa de Cristo, considero tudo como refúgio, considero tudo como secundário. Muitos saem
de uma situação de vida lá do mundo, mas leva junto, leva Sodoma por dentro, leva o Egito por dentro, e muitos continuam com o faraó por dentro, que continua exigindo tijolo e massa do Egito, que vai esmagando você nas emoções, na mente, no coração, na vontade, e aí está o faraó. E Deus quer nos libertar totalmente deste Egito de dentro, tanto quanto do Egito de fora. Por isso nós temos que voltar para Cristo. Maturidade é Cristo. Maturidade é você olhar para Cristo, e Cristo ser a prioridade da sua vida. Tudo é nada, disse Paulo, perante a realidade de conhecer a Cristo, a sublimidade de Cristo, o poder de Cristo, a ressurreição de Cristo, a comunhão de Cristo e até a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo supera toda a realidade para dizer: eu quero passar pelos próprios sofrimentos por causa de Cristo. E aí que está uma ideia maravilhosa. Cremos nisso? Recebemos isso? Podemos fazer disso uma verdade em nossa vida? Podemos fazer disso uma verdade no nosso coração? Podemos fazer isso despertar por causa do amor de Cristo? Ganhar mais por causa de Cristo? É um ganho em Cristo, é viver em Cristo. E tudo que você fizer, fazer para a glória de Deus. Todos os seus projetos, por causa da glória de Cristo. Todas as possibilidades que Deus coloca na sua vida só tem sentido se estiver conectado. O que eu faço para servir melhor a Cristo? Você quer uma empresa? Para quê? Servir melhor a Cristo? Você não vira idolatria. O melhor emprego, por quê? Para servir melhor a Cristo. Novos ministérios, para quê? Para servir melhor a Cristo. Novos cursos, para quê? Para servir melhor a Cristo. Mais tempo para servir melhor a Cristo. Quando você coloca Cristo como a meta total da sua vida, tudo ganha propósito, tudo ganha sentido. Ocupai-vos com aquilo que realmente é importante, e urgente será levado pelo que é importante. O problema de Esaú, no encontro com o seu pai e Jacó, ele resolveu vender o seu direito de primogenitura porque ele estava com fome. Então ele trocou a bênção, que é o mais importante, pelo urgente. O que é urgente? Eu estou com fome, eu quero o prato de lentilha agora. E ele perde por causa do urgente o importante. Ele não tem senso de valores. Muitos estão perdendo o seu direito de primogenitura, isto é, muitos estão perdendo o seu direito de ser aquele abençoado por Deus em Cristo por qualquer prato de lentilha. Não tem noção. E Paulo diz: não, eu escolho Cristo, a sublimidade de Cristo. Eu quero viver e ser achado nele, custe o que custar. Nada, exatamente nada vai me afastar deste propósito. Ocupai-vos até que eu volte. Ocupai-vos com aquilo que é realmente importante. Ocupai-vos em ser proativo diante das lutas. Paulo está sofrendo. Paulo está num calabouço romano. Paulo tem sido perseguido fora da cadeia e perseguido dentro da cadeia. Paulo escreve esta carta com o coração em chamas. Paulo está ali e dentro da cadeia ele não murmura. Sabe o que ele faz? Ele escreve no versículo 12 do capítulo 3. Ele diz assim, esquecendo-me, aliás, no versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, 2 pontos: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. No meio da luta e sofrimento, prossigo para o alto. No meio das tribulações, prossigo para o alto.
Eu estou dizendo que você precisa olhar para esse texto e saber que maturidade é você prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não está dizendo, depois que Deus resolver os meus problemas, aí eu vou procurar o alvo. Não, ele diz, eu prossigo para o alvo. É no meio dos problemas, é no meio das lutas, é de dentro de uma cadeia romana, eu prossigo. Não é a circunstância que diz para onde eu tenho que ir, é Deus que me chama para onde eu tenho que ir. Eu sei o meu destino, e meu destino é Cristo, meu prêmio é Cristo, minha vocação é Cristo, meu alvo é Cristo, meu sentimento é Cristo. E ele diz, é assim que eu vou viver. Isso é proatividade, é resiliência no meio das lutas e das dificuldades da vida. Eu estou dizendo, ocupe-se em ser proativo diante das lutas. Eu olho para o mundo e vejo as pessoas sofrendo. Eu nunca vi tanta gente sofrendo, lutas de todos os lados. Se eu dissesse aqui, quem não está em luta, ninguém levantaria a mão. Todos têm lutas, todos têm dificuldades. Pessoas que estão muito ricas estão em lutas, pessoas muito pobres estão em lutas, pessoas religiosas, sem religião, estão em lutas. Todos estão em lutas, de todas as formas. É luta emocional, é luta espiritual, é luta psicológica, é luta física, é luta econômica, é luta familiar, é luta em destino, problemas de todos os lados. É impossível ser brasileiro sem estar em luta. Todo mundo está em luta, mas o brasileiro vive em luta permanente. Eu nasci ouvindo falar de crise. Eu passei a vida ouvindo as pessoas falar em crise. E se você ligar agora a televisão, eles vão falar de crise. E se você falar com as pessoas, diz, tem uma crise terrível, vindo, mais uma. Nós somos especialistas em crise. Ser brasileiro é viver em crise. São lutas de todos os lados. Mas sabe como o crente enfrenta todas as lutas? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. É aqui que Paulo vai dizer isto, tudo posso naquele que me fortalece. É aqui que ele vai dizer, olha, eu aprendi a enfrentar as situações. No mundo da empresa se fala em ser proativo. Hoje, o que as empresas mais procuram são líderes proativos. Por quê? Porque eles sabem que toda empresa vai enfrentar é crise. Então tem que ser proativo. Pessoas para gerenciar tem que ser proativo. Vendedores, se não for proativo, nem serve mais para venda. Hoje, para ser professor, tem que ser proativo. Mas Paulo diz, para ser cristão, já é proativo, porque é prosseguir para o alvo no meio do sofrimento. Não é possível ser cristão sem essa proatividade. Por isso, Paulo está dando para nós um caminho que penso ser um caminho glorioso de vitória para todos nós. Ocupe-se. Por isso, nós devemos olhar a nossa vida de uma forma assim. Eu estou dizendo que nós devemos viver desta forma. Quando você vê Paulo, eu fico tão impressionado com Paulo, que Paulo, já em Filipenses, olha só, você está com a sua Bíblia, olha no versículo 29 do capítulo 1, quando ele está falando das lutas, das dificuldades, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Ele está dizendo, vocês têm a graça de Deus, não apenas de crer em Cristo, mas também de passar por lutas, por causa de Cristo, por causa da fé, por causa da caminhada no reino de Deus. Isto é um privilégio, Paulo está dizendo. Isto é uma dádiva dos céus. Deus está te dando o privilégio disso. Deus está te dando o privilégio de lutar por Cristo. E Paulo está falando dessas lutas permanentemente, por causa de Cristo. Por causa de Cristo. E Paulo está falando que quando ele chegou lá no Império Romano, e quando ele chegou lá na cidade chamada Filipos, sabe como ele foi recebido? O texto, ele está lembrando de tudo isso. Ele diz assim que ele sofreu muitos açoites, e eles o colocaram no fundo das masmorras do cárcere.
não é só no cárcere, não. Ele diz que foi colocado no fundo das masmorras mais profundas, nos piores lugares, porque ele tem que ser perseguido. E ele diz que Deus deu luz, né? E ele está agora pulsando o seu coração de amor, de paixão por este povo. E ele diz que ele foi, o que ele queria no meio de tudo isso é ser achado em Cristo, é viver uma vida de ressurreição, é viver uma vida de vitória, é viver enquanto Cristo já experimentou a sua ressurreição completa. Ele está dizendo: eu estou me alimentando desse Espírito glorioso de Cristo que me renova. É o poder da sua ressurreição que vem para o meu corpo, para minhas emoções. Ele está dizendo que eu estou vivendo para a glória de Deus. Eu fui perdoado e vou continuar perdoando. Eu fui amado por Deus e continuarei amando. Eu fui alcançado pela graça de Deus e eu vou liberar graça sobre os pecadores e sobre aqueles que me açoitam. Paulo está respondendo com o Espírito que manifesta a glória da ressurreição de Cristo. Por isso que para ele viver é Cristo, viver é viver no poder da ressurreição, viver é viver na força da ressurreição, enfrentar enfermidades no poder da ressurreição, enfrentar as fraquezas humanas na força do poder de Deus, enfrentar as murmurações com gratidão e abençoando e perdoando e liberando intercessões de libertação para os outros. E ele diz: eu prossigo para a meta, eu prossigo para o supremo prêmio, o chamado de Deus em Cristo Jesus. E ele está dizendo que este é o grande prêmio de reinar com Ele, de viver com Ele, de manifestar Ele. E é maravilhoso tudo isto. Eu quero que esta hora você olhe para você mesmo e coloque-se diante de Deus. Feche os seus olhos um momento. O Espírito de Deus tem falado a você pela sua palavra. Põe agora, diga que Ele coloque no seu coração o que Ele quer de você. Diga ao Espírito Santo: Senhor, não me deixe quieto, eu quero estar ocupado com isso tudo enquanto o Senhor não vem, enquanto eu não vou. Senhor, eu não sei quanto tempo me resta na terra, mas enquanto eu estiver na terra, eu quero estar ocupado com o mais importante, ocupado em ser proativo diante das lutas e ocupado com a minha salvação gloriosa em Cristo Jesus. Diga a Ele: Senhor, eu não quero chegar com as mãos vazias, eu não quero chegar lá com um monte de lixo e dizer: eu vivi a vida toda atrás do lixo, atrás disso que não valia a pena. Eu não quero chegar lá carregando estercos do mundo. Eu quero chegar ali com os lucros que tu adquiriste pela cruz em minha vida, pelo trabalho da cruz, pelo trabalho do Espírito, pelo trabalho da ressurreição de Cristo em mim, pela vitória da cruz de Cristo em mim. O Senhor me levou à maturidade em Cristo por causa da tua glória. Eu oro em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Você orou? Diga amém. Não sejamos covardes, porque a Bíblia diz que a vida cristã é dos corajosos. Vamos pedir que Deus nos encha da sua coragem, da valentia do Espírito Santo, porque o reino de Deus é conquistado desta forma. Quem lança a mão do arado e olha para trás, diz a Bíblia, não está apto para o reino de Deus. Mas eu quero terminar dizendo que Paulo disse aos Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e fechar os olhos. Vamos ter um momento de oração.